vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a questão aí da perícia médica do INSS. Como é que ficou com a questão da aprovação da medida provisória 871, conhecida como a medida provisória do pente fino de 2019? Se você quer saber tudo o que mudou em relação à perícia médica do INSS, você precisa assistir a esse vídeo até o fim. Mas antes, é claro, não esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produza um vídeo novo você seja notificado. E claro, gente, vamos divulgar bastante aí nas redes sociais para que mais pessoas conheçam o que foi mudado então com essa questão do pente fino de 2019. Vamos então falar sobre o que mudou com a aprovação da medida provisória 871 de 2019, mais conhecida como pente fino de 2019. Ora, o governo federal publicou então uma medida provisória. Essa medida provisória ficou correndo aí desde janeiro, né, mais ou menos, e ela tinha algumas alterações sobre a lei, principalmente em relação a quem era chamado para o pente fino, tá certo? Essa lei, então, essa medida provisória, então, para se tornar lei, ela precisa, então, ser aprovada pelo Congresso. E ao chegar ao Congresso, lá na Câmara dos Deputados Federais, lá no Senado, ela sofreu algumas alterações, e algumas alterações importantes que eu quero falar para você agora. Então, presta bastante atenção, tá? Se ficar alguma dúvida daquilo que eu estou falando para você, você pode fazer a pergunta aqui nos comentários, que eu vou estar te esclarecendo. Eu estou fazendo esse vídeo até porque houve uma certa confusão na imprensa. A imprensa se confundiu sobre a questão da aprovação dessa medida provisória. Então as pessoas ficaram com muita dúvida e têm me perguntado muito aqui no canal. Então eu quero esclarecer em relação a essa medida provisória. É claro que essa medida provisória ela fala sobre vários outros assuntos, mas eu quero falar especificamente sobre a questão da perícia médica, que é a área onde eu falo aqui no nosso canal. Tá? Então a questão que as pessoas perguntam é a seguinte: quem tem 55 anos, tá, e já está aposentado, entre aposentadoria e auxílio-doença, aí, que antecedeu a aposentadoria há mais de 15 anos, ou 15 anos ou mais, vai passar agora por esse pente fino? Então alguns sites, né, de informação disseram, não, vai ter que passar sim. Mas gente, olha, deixa eu te contar para você o que acontece. Pela medida provisória aprovada no Congresso, quem tem 55 anos e 15 anos de aposentadoria, ou entre aposentadoria e auxílio-doença, né, prévio à aposentadoria, ou seja, aquele auxílio-doença que acabou virando aposentadoria, presta bastante atenção. Essas pessoas não serão mais chamadas para o pente fino, tá certo? Não serão mais chamados pelo pente fino. Por quê? Aquilo que a medida provisória tinha cancelado, essas pessoas já existiam na lei anterior. As pessoas que tinham mais de 55 anos, né, eram aposentadas por invalidez e tinha aí 15 anos entre a aposentadoria por invalidez junto com o auxílio-doença. Essas pessoas elas não passavam pelo pente fino lá do Temer. Lembra? Lá do Temer, do governo Temer, que foi a lei aprovada lá no governo Temer. Mas nessa medida provisória 871, eles quiseram tirar isso aí, e muitas pessoas que estavam nessa situação foram chamadas nesse período, tá? Mas ao passar pelo Congresso, o que os deputados e senadores chegaram à conclusão? Não, nós não queremos, né, que essas pessoas voltem a passar pelo pente fino. Então, isso caiu por terra. Portanto, preste bastante atenção, se você se é aposentado por invalidez, tem mais de 55 anos, tá? E se tem mais de 15 anos entre a aposentadoria e o auxílio-doença que gerou a aposentadoria, fique tranquilo que você não vai mais passar na perícia médica de pente fino do INSS, tá? Então, isso aí ficou bem tranquilo. E aí as pessoas também têm me perguntado o seguinte: em relação às pessoas que têm mais de 60 anos e que estão aposentadas por invalidez, o que muda? Não mudou nada. Até porque a própria medida provisória 871, ela não tocou
né, em relação às pessoas que tinham mais de 60 anos e estavam aposentados. Então, se você está aposentado por invalidez, né, tem mais de 60 anos, fique tranquilo que você não vai ser chamado mais para fazer perícia médica do pente fino, tá bom? As pessoas têm me perguntado também assim, doutor Marcelo, afinal de contas, o pente fino vai ser a cada 6 meses? Vai ser a cada 2 anos? Ficou uma confusão. Entenda, olha só, esses 6 em 6 meses é principalmente para perícias para benefícios que foram concedidos pela justiça. Então, por exemplo, a pessoa foi no INSS dizendo que ela tinha uma incapacidade para o trabalho. Aí a perícia do INSS disse, não, você não tem capacidade para o trabalho, você pode voltar. A pessoa ingressou então com uma ação na Justiça Federal e o juiz determinou, não, essa pessoa, ela tem capacidade e vai ficar afastada aí por um tempo. Só que o juiz não determinou esse tempo. Então, como o juiz não determinou esse tempo, ou seja, não existe uma DCB, que é a data da cessação do benefício no sistema do INSS, as pessoas que estão nessa situação sem perícia médica há mais de 6 meses em auxílio doença, não é aposentadoria, tá, gente? Não é quem foi aposentado por invalidez pela justiça, é quem está em auxílio doença, né, pela justiça. Essas pessoas poderão ser chamadas, né, se tiverem afastadas há mais de 6 meses sem ter passado, então, numa perícia do INSS. Em relação a quem foi aposentado por invalidez pela justiça, a regra não muda muito. Se a pessoa tem mais de 60 anos e foi aposentada por invalidez, não será chamada pelo pente fino. Se a pessoa tem 55 anos ou mais e somando entre a aposentadoria por invalidez mais o auxílio-doença que antecedeu essa aposentadoria, se isso tiver mais de 15 anos, essa pessoa também não será chamada pelo pente fino. Agora, as demais pessoas que tiveram sua aposentadoria, né, por invalidez concedida pela justiça, então serão chamadas nesse pente fino. As pessoas têm perguntado também sobre o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. O que acontece nesses casos? Bom, nesses casos a lei não mudou. Serão chamados a cada 2 anos para avaliação, tá? Então o governo tem detectado uma série de irregularidades nesse tipo de benefício. Então, assim, se você realmente se enquadra nesse benefício, na questão da renda, na questão da deficiência, você não tem que se preocupar. Você vai comparecer a cada 2 anos na perícia médica do INSS e você vai ter o seu benefício renovado. Agora, as pessoas que não têm uma deficiência, né, ou as pessoas que conseguiram angariar alguma renda, ou seja, que foge do padrão de miserabilidade que garante o direito, então, a esse benefício, essas pessoas poderão, então, ter o seu benefício cessado. Tá bom, gente? Então, olha, fica bem claro isso aí para vocês, né? Tá bem esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E não esquece, então, de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu publique um vídeo novo você seja notificado. E, gente, vamos compartilhar esses vídeos na rede social para ajudar a crescer cada vez mais, tá bom?